Então, o nojo moral diz respeito a uma certa aversão de quebrar normas sociais. E aí a gente abre para uma série de coisas, que é onde o meu estudo hoje em dia, embora o doutorado foi muito mais no campo da sexualidade, os meus estudos fora do doutorado agora também está no quesito racial, da transgeneridade e até mesmo do patriarcado, da monogamia, como que esse nojo moral sustenta certos tipos de normatividades, né? Aí tem vários estudos mostrando que pessoas que têm um alto índice de nojo são pessoas que também têm um alto comportamento que chama de homonegatividades, que é essa aversão a comportamentos homoafetivos, comportamentos sexuais que não são da norma, tem muito nojo contra pessoas profissionais do sexo, e quem reporta isso, esse preconceito contra essas pessoas, geralmente também na mesma pesquisa tem um nível elevado de nojo. Olá, muito boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo aqui. Mais um episódio do Pod Good, de Psi para Psi. Hoje recebemos a psicóloga Andreone Medrado. Ela que tem um currículo extenso, então vou usar uma colinha aqui. Ela é doutora em psicologia experimental, ela é mestra em fisiologia reprodutiva neuroendócrina. Ela é psicóloga e bacharel em psicologia, tudo isso pela USP. Ela também é bacharel e licenciada em ciências biológicas pelo Centro Universitário Fiel e muitas outras coisas mais. Andreane, eu geralmente falo assim, né? Porque para além os títulos são maravilhosos, mas para além disso também se apresenta um pouco para a gente, conta um pouco de você, do que você trabalha atualmente. Sei que você também tem um podcast, você também atende na clínica, principalmente numa perspectiva anticolonial. Conta um pouquinho mais para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Olá, obrigada eu. Vocês vão ficar ouvindo alguns sons de cachorro, porque é a vida real acontecendo, né? Então, vizinhança tem cachorro, tem moto, tem tudo isso, mas estamos aqui. Obrigada pelo convite, né? Sempre bom poder falar, trocar sobre experiências de vida, principalmente quando a gente está falando de clínica, né? Eu gosto de defender a ideia de uma clínica que não seja higienizada. E as pessoas acham que a clínica é aquele lugar fechado, limpo, higienizado, onde só tem a pessoa trazendo suas questões e a pessoa do outro lado séria ali olhando, né? Então acho que quebrar isso é bom também. E me apresentando, além dessas questões mais de títulos que você falou, né? Eu tenho 38 anos, eu uso os pronomes ela dela, nasci no estado da Bahia, vim para o estado de São Paulo muito jovem, tanto que perdi até o sotaque, mas vim com a minha família, depois nasceram mais irmãos aqui, e estou aqui em São Paulo, nessa cidade de Pedra, tipo, acho que uns 36 anos, mais ou menos, quase 36 anos, vivendo aqui tentando entender como é que funciona. Então, sempre tive essa curiosidade, sempre gostei de coisas da biologia, por isso que eu fiz a primeira graduação em biologia. Gosto muito de coisas que falam sobre o corpo humano, sobre a mente também, aí lá vai eu fazer psicologia para ver como é que funciona. Não entendi muito bem ainda, mas estamos nessa busca, né? Por ser uma pessoa trans e uma pessoa negra também, acaba que tanto as coisas que eu percebo do mundo quanto as que eu tento comunicar passam muito por esse caminho, sobre gênero, sexualidade, identidade, sobre raça e anticolonialismo de um modo geral. Acho que essa seria mais ou menos eu. Tem mais coisa, mas é um pouco. Maravilhosa. E isso que você falou, né, sobre essa higienização da psicologia clínica, dos seus campos de pesquisa é o nojo. Conta mais sobre isso, fiquei muito interessada. A gente geralmente aprende que desejo, vontades e até mesmo o que chama de orientação sexual passa muito pelo campo daquilo que nos atrai, né? Se perguntar para a pessoa qual que é a sua orientação sexual, mais ou menos a gente está perguntando por quais corpos essas pessoas se atraem. E embora o próprio conceito de orientação sexual é muito genital, ainda fala de atração. E aí, tendo contato com vários campos de estudo, desde a minha formação em biologia, sempre foi tudo muito experimental, né? Laboratório, teste, ciência. Aí, quando eu vou para a psicologia e para o doutorado, também eu caio na psicologia experimental, que é muito baseada em empirismo, e aí eu vou testar como que emoções afetam também o desejo das pessoas. E aí eu fui para uma emoção tanto quanto peculiar, que é o nojo, que às vezes as pessoas acham que nojo é só aquele asco de vômito, de fezes, de sujeira na parede, de comida mofada, e também é, né? Evolutivamente falando, quem tinha mais
a habilidade de perceber comida estragada, comia menos comida estragada e tinha menos chance de morrer por infecção alimentar. Tem até um termo que a gente chama de sistema imunológico comportamental, que a gente tem o sistema imunológico celular, né, que é fisiológico, onde as células e o corpo vai reagindo a corpos estranhos que a gente ingere, só que o comportamento também tem uma barreira que coloca como se fosse a proteção imunológica. O nosso comportamento evita que a gente entre em contato com patógenos. E o nojo de patógenos é tipo esse primeiro que aparece na evolução. Quem tem mais nojo de patógeno geralmente evita mais contaminação. Só que vai se transformando ao longo do tempo. E daí tem também um outro nojo, que é o nojo sexual, que seria nojo de ter relações sexuais com pessoas possivelmente contaminantes, que aí dá abertura para pensar uma série de coisas, né? Mas pessoas que gestam, em geral, têm mais nojo nos resultados, tanto da minha pesquisa, quanto acho que em praticamente todos que eu já li até hoje, pessoas que gestam têm mais nojo sexual porque essas pessoas vão arcar com o preço da gestação. Então, é importante que elas Uau. escolham melhor suas parcerias para evitar um certo tipo de contaminação ou algum prejuízo à gestação. E aí, depois desse, vai transformando socialmente, e hoje a gente teria três, né? Que é o nojo patogênico, o nojo sexual e o terceiro, que é o nojo moral, que é essa aversão. Um sinônimo de nojo é aversão. Aversão é evitação. Então, o nojo moral diz respeito a uma certa aversão de quebrar normas sociais. E aí a gente abre para uma série de coisas, que é onde o meu estudo hoje em dia, embora o doutorado foi muito mais no campo da sexualidade, os meus estudos fora do doutorado agora também está no quesito racial, da transgeneridade e até mesmo do patriarcado, da monogamia, como que esse nojo moral sustenta certos tipos de normatividades, né? Aí tem vários estudos mostrando que pessoas que têm um alto índice de nojo são pessoas que também têm um alto comportamento que chama de homonegatividades, que é essa aversão a comportamentos homoafetivos, comportamentos sexuais que não são da norma, tem muito nojo contra pessoas profissionais do sexo, e quem reporta isso, esse preconceito contra essas pessoas, geralmente também na mesma pesquisa tem um nível elevado de nojo. Assim como tem para o racismo. Pessoas que são colocadas diante de imagens de casais interraciais, pessoas brancas e pretas, ou pessoas só brancas ou pessoas só negras. Quem está colocado diante de imagens de casais interraciais tem uma região do cérebro chamada ínsula, nesses estudos, que é 3 vezes mais ativada. E a ínsula é responsável por identificar processos de nojo, de ressentimento, de rancor. Então, tem um aspecto evolutivo, mas tem um aspecto social também, de como o nojo no colonialismo ele é mobilizado um pouquinho para a gente criar grupos, criar versões. E é um mundo muito grande, eu acho interessante pensar isso. Nossa, fascinante, porque é isso, né? Um tanto, pelo menos nos meus estudos, vou estudando também o que os nossos desejos e as nossas atrações ou preferências são socialmente construídas, mas o inverso também faz muito sentido, né? Esse nojo, essa repulsa. Parece que o nojo poderia ser um pouco mais biologizado, assim, parece quase um instinto, mas não, é socialmente construído também dessa forma. Sim, tem o seu caráter biológico, mas assim como qualquer coisa na sociedade, isso também é manuseado de um lugar que também vai servir aos sistemas. Então é muito fácil um cristianismo, então uma cis heteronormatividade, pegar a partir do que é nojento para algumas populações e reforçar nesse lugar. A gente aprende também a ter nojo. O nojo seria aquela emoção basal, a gente tem o nojo. Agora, o que vai despertar o nojo, isso aí pode ser muito facilmente construído. Assim como pessoas perdem nojo também das coisas. Naquela velha coisa que na sexologia é comum, né? As pessoas que estão muito excitadas fazem coisas que não fariam no momento de estabilidade, assim, né? Então vão Uhum. ter práticas sexuais que no ato sexual, enquanto tem muita excitação, a pessoa faz. E até Uhum. a gente até chama que não o oposto, mas um antagônico mais ou menos ao nojo é a excitação. Quanto mais Uhum. excitação, geralmente a pessoa tem menos nojo. Uma pessoa que tem muito, muito nojo, ela não vai se excitar tão facilmente. A menos que tenha todo um Uau. processo psíquico, psicológico de inversão. Da pessoa ter um fetiche por coisas que são socialmente consideradas nojentas, mas que para aquele indivíduo ali, naquele momento, não é um objeto de nojo. Uau.
Muito fascinante, assim. E é muito interessante ouvir como na sua fala, realmente as suas formações se complementam mesmo, né? Porque geralmente também, às vezes, acaba sendo um pouco dicotômico ali entre psicologia e biologia, ou quase essa dicotomia entre mente e corpo, né? E você traz isso de um jeito muito dialético, complementar mesmo. Eu gosto de pensar assim, porque se a gente for pensar só biologizando o corpo, aí vai acontecer o que a gente vê com transfobia, com homofobia, com uma série de coisas, né? Que até hoje, ano passado, na verdade, eu publiquei um artigo que se chama a homossexualidade, natural ou antinatural? A gente ainda tem que falar sobre isso, porque as pessoas falam que não foi assim que Deus fez, como se Deus tivesse Uhum. feito alguma coisa, né? Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gudpsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. Mas é esse lugar ainda de pensar do que é natural, o que acontece na natureza é certo, o que não acontece não é certo. Sendo que a gente se constrói o tempo todo, né? Ninguém na natureza usa Google Meet, não usa um smartphone. Às vezes não usam nem essas roupas que a gente está acostumado a pensar. Quer dizer, então, que a gente está sendo antinatural? Não, a gente é natural porque tudo que pode ser feito é natural. Prédios, casas, tudo isso dá para fazer, então é natural. A questão é como que a gente dá sentido e como que a gente se instrumentaliza disso também para excluir aquilo que nesse contexto não é considerado natural ou normal, se quiser pensar também. É usado politicamente como forma de Com exclusão. certeza. Uhum. Nossa, muito, muito interessante. E você, como você vê assim isso atravessando a nossa prática enquanto psicólogas, assim, porque é isso, nós enquanto psicólogas também temos racismo, nojos, preconceitos, enfim. Como que você vê isso? Eu não sei como que foi na sua formação, mas eu vou falar mal de onde eu me formei, porque é mais seguro. Na USP, por exemplo. Concordar, a minha foi parecido, com certeza. Eu tendo a achar que é muito parecido, pelo menos até hoje eu não achei alguma que não fosse, né, parecido. Mas na formação que a gente aprende na psicologia, ainda tem muito isso de colocar um sujeito universal. Porque o narcisismo é tal coisa, a gente fala muito, né? As mães narcisistas. E os pais narcisistas? E o que que fez a mãe narcisista ser narcisista? Ela não nasceu Hum, assim, né? Mas a gente aprende na psicologia esse lugar de que tem um sujeito específico, que os traços narcísicos são iguais para todo mundo, que na psicanálise o complexo de Édipo ele vai servir para todo mundo. A gente aprende que tem um sujeito que tem um jeito certo de amar, tem a psicose, tem uma série de fenômenos psicológicos, até cognitivos, que vai colocar como se todo mundo vivenciasse a mesma experiência do mesmo jeito. E o ensino de psicologia é muito assim. Só que aí tem um detalhe que às vezes escapa da maioria das pessoas, que é quem são as referências que a gente está lendo. Quantas referências de pessoas negras na psicologia, por exemplo, você teve? Porque na USP eles não têm. E não é que não existam, só não colocam. É sempre pessoa branca do norte global, ou principalmente da Europa, alguns lugares ali do que chama, entre aspas, de Oriente Médio, né? Da Polônia, ou então da Rússia, ou então a maioria, principalmente dos Estados Unidos, quando estão falando de psicologia baseada em evidências, aí é Estados Unidos teoria uhum. cognitivo-comportamental, seja lá o que for, mas são pessoas brancas falando de pessoas brancas para pessoas brancas. E por que eu falo que é de pessoas brancas? Mesmo na área de estudo sobre nojo, que é uma área que eu me debrucei mais, a maior parte dos estudos são feitos em universidades, com o público universitário, e que a gente sabe qual que é a maioria desse público. E Uhum. acende universidades. Quem entra nas universidades, majoritariamente, ainda bem que por questões de políticas de cotas muito recente, e a USP foi a última a implementar, né? Mas é muito recente ainda pessoas negras ingressarem com maior volume nas universidades. Então, essas pesquisas estão falando de um público majoritariamente branco, ou no exterior, né, caucasianos, com pouquíssimas pessoas não brancas, que têm uma condição econômica diferente, tem até uma condição de pensamento diferente, mais, entre mil aspas, disruptiva do que o que se chamaria da massa, que eu acho, né, complicado falar assim. Então, quais são os resultados que a gente tem? Os resultados que a gente tem são que são pessoas brancas, pessoas jovens, pessoas dentro de uma classe econômica específica,
participando desse processo de resultados. A gente vai acreditar que são assim para todo mundo. Tanto que no meu doutorado eu quis testar pessoas cisgêneras e pessoas também não binárias, porque não tem esse tipo de teste com nojo para essas pessoas. Então, acho que a psicologia está nesse lugar ainda, de um lugar que ainda é muito tratado pelo sujeito neutro. Só que, se a gente olhar com pouquíssima pressa, não precisa nem se debruçar muito, sabe que o sujeito neutro, ele é branco, ele é cisgênero, ele é supostamente hétero, em geral ele é branco, masculino, então ele não é neutro, ele é um sujeito hegemônico. E a gente tem que fazer esse processo de saída, né, dessa psicologia. Ler pessoas indígenas, negras, amarelas, marrons, ler pessoas que são queers, ler pessoas que estão falando outra perspectiva. Só que aí a gente tem que bancar isso. E eu não sei se todo mundo quer bancar, tirar aquelas referências, porque fica até bonitinho citar um monte de nomes dessa Europa e Estados Unidos na hora de falar sobre as coisas. E para falar de outras pessoas, será que as pessoas bancam? Eu acho que não muito, mas espero que com o tempo, sim. Sim, exatamente. E é muito, assim, forte pensar o quanto é isso, essa ciência branca, cis, não se denomina dessa forma, né? Porque precisamos falar de branquitude, mas nomeando da forma correta, e não como a universalidade, né? E Uhum. eu fico pensando, não sei o que que você acha, que a branquitude é, assim, essa visão hegemônica da branquitude domina os estudos e da cisgeneridade mais ainda, assim, cisgênero nem sabe que é cisgênero, é uma loucura isso. Sim. E para mim, cisgeneridade é construída a partir da branquitude, né? E a heteronorma também. Então tá tudo muito junto. E aqui no Brasil, falando especificamente de Brasil, até recentemente 86% da população se identifica como cristã. Uhum. E o que que é o cristianismo, se não um manualzinho bem rígido da cis-heteronorma? E que foi ocidentalmente transformado numa branquitude também, né? Eu falo que Jesus precisou ser pintado de branco e ter os olhos claros e o cabelo castanho ondulado para poder comover o seu sofrimento. Porque se fosse uma pessoa negra, se fosse uma travesti, se fosse uma pessoa indígena na cruz, meio que não gera comoção. Agora, um cara branco, com todos aqueles traços ali, ele gera comoção. Precisou embranquecer essa imagem para causar compaixão e adentrar mesmo, né, nesse fetiche colonial que a gente vê hoje. Nossa, sim. E que é isso, a psicologia, enquanto uma ciência que, em tese, cuida do sofrimento, que sofrimentos que a psicologia está de fato sensível a, né? O que é considerado um sofrimento passível de cuidado e às vezes outros naturalizados, de certa forma, também. Pois é. E a gente não sei se a gente ainda tá, a psicologia está aberta tanto para isso, né? Entender quais são os tipos de sofrimento ou o que que é um sofrimento. Às vezes vai falar para uma pessoa negra na clínica, vai falar para ela que ela está com síndrome de perseguição, vai falar para ela que ela está se desvalorizando, que ela não está reconhecendo o seu potencial, que ela precisaria se esforçar mais, etc. Mas, na verdade, tudo isso que faz essa pessoa levar essa demanda poderia ser nomeado com uma palavra a princípio, como racismo. Sim. E se a pessoa não tem nem esse olhar de perguntar, mas já pensou se é racismo isso e não é incapacidade da pessoa? Então, se a gente não tem nem esse olhar, é difícil. Na minha clínica aparecem muitas pessoas que saem da psicanálise e vêm procurar a sessão comigo, ou que saem de outras pessoas da psicologia e vêm procurar a sessão comigo porque nas sessões que estavam não fala de um jeito mais aberto sobre identidade de gênero, sobre não monogamia, sobre raça. Então, não dá para a gente querer atender pessoas, querer falar sobre subjetividade a partir de um modelo único. Óbvio que ele vai se encaixar com várias pessoas e vai cair, mas e aí, né? E na maioria, de fato, nas outras pessoas, Brasil, 55,5% são de pessoas negras. A gente tem várias pessoas trans também no Brasil e de várias sexualidades dissidentes. Será que a gente consegue conversar com essas diferenças? Exatamente. E como que é isso, assim, na sua clínica? Você vê
isso sendo trabalhado assim no dia a dia, as pessoas vão trazendo, porque também tem essa discussão, né, na faculdade, assim, de, ai, mas se a pessoa não trouxer, não falar sobre racismo, quem sou eu para nomear, né? E, na verdade, não, é nossa função também ir nomeando como que você vai fazendo esse trabalho. Geralmente as pessoas já vêm com essa demanda, mas não Uhum, necessariamente elas vêm com a demanda nomeada. Elas vêm com incômodos, profundos incômodos por uma série de coisas, e eu tenho uma certa visão ou filosofia, vamos chamar assim, de que eu não gosto, eu não tenho por que eu dizer para a pessoa o que, que ela tem ou não, porque também eu não trabalho com diagnósticos, né? Na faculdade a gente tem as aulas de psicopatologia e tal, são interessantes, mas eu não ligo muito para isso, honestamente. Eu não vou para chegar na pessoa e falar, ah, sim, você tem border, você é autista, você é isso, aquilo. Não é sobre isso. É sobre tentar sim, nomear outros processos. Às vezes aparece necessidade que a pessoa tem, ela quer alguma nomeação, mas aí tem outros espaços mais específicos, né, para ela ter, se ela quiser, um diagnóstico. Mas sim. sempre aparece, a gente tem que estar atentas, né, atentes a isso, porque sempre vai aparecer. É muito raro uma mulher cis, por exemplo, trazer suas demandas e não aparecer efeitos de gênero nessa demanda. Se a gente não quiser nomear, a gente consegue. Só que aí eu não sei o quanto que está realmente sendo escutado. Acho muito difícil, quase impossível, uma pessoa negra ou uma pessoa trans ou uma pessoa negra e trans não trazer nenhuma demanda sobre raça e transfobia. E aí a pessoa que fala, aí quem sou eu para nomear? Às vezes é uma pessoa branca, cis. Por isso, né? Exatamente. Porque a pessoa. E aí tem vários aspectos. Às vezes a pessoa não vai trazer o nome porque ela tem o próprio estigma disso. Isildinha Uhum, Batista Nogueira, que é uma psicóloga e psicanalista, né, que é autora daquele livro Acordo Inconsciente, a significação do corpo negro. É uma pessoa que vai trazendo todo esse processo de subjetivação do corpo negro na sociedade. E é muito, muito comum uma pessoa negra que não quer se assumir negra, não quer pensar sobre isso. Então ela não vai uhum, nomear, vai sair, vai escapar várias vezes do que ela está querendo dizer, só que às vezes ela tem problema dela própria falar disso. A mesma coisa para pessoas soropositivas que às vezes não falam a palavra, não falam HIV, não falam soro uhum, positivo nunca. Vão usar outros termos para não ter que olhar diante do espelho. E eu não acho que a gente tenha que obrigar a pessoa a se olhar no espelho, mas a gente percebe, e conforme a gente vai percebendo, se tiver o letramento, a gente vai convidando a pessoa a refletir, a gente vai normalizando o fato da pessoa negra ser uma pessoa negra que está tudo bem ser. Mas como que a sim. gente faz isso? Mostrando para ela que existem pessoas negras também, trazendo referências de pessoas negras, mostrando que pessoas negras também pensam, que pessoas trans também Uhum, pensam. Aí ela fala, tá, então acho que não é um defeito meu, não é um defeito de cor da pessoa e nem um defeito de gênero. uhum, sim. Não, que muito importante isso. E até porque é isso. Muitas vezes também é retratado uma única pessoa negra. Então, se você é negra, você vai ser desse jeito. Se você é trans, você vai ser desse jeito. Porque aí só tem Sim, também um jeito de ser negro ou trans, sendo que existem infinitos, né? exatamente. Mostrar a pluralidade geralmente funciona. Só que aí é o desafio, porque para mostrar isso, a pessoa vai ter que buscar por isso. E a faculdade não é o lugar que mostra essa pluralidade, a pessoa tem que fazer por fora. Mas desde a minha época em biologia, no mestrado, a graduação em psico e doutorado, eu sempre aprendi que se eu quero saber algo mais, eu tenho que procurar por fora. Tanto que eu acho que a minha formação ela foi muito mais feita e eu considero muito mais importante a minha formação fora da faculdade, fora dos textos Uhum, obrigatórios, fora do que era pedido ali naquelas provinhas, do que o próprio conteúdo mesmo da universidade. uhum. Eu já fiz muito foi brigar, isso aí eu já briguei muito com professores, assim, vários, mas é o jeito também. Sim, de transformar um pouco a realidade dos cursos também, que Uhum, estão muito parados no tempo, sim, assim, propositalmente, muitas vezes, né? sim. E Andreone, e a não monogamia? Tem tudo a ver com isso, com essa discussão também, da branquitude, do patriarcado. Conta um pouco mais como você enxerga.
Também tem essa, e é desafio, né? Você está lidando com a sociedade cristã, cisgênera, heteronormativa, que são todos componentes e patriarcal, né? Todos componentes que vão culminar na fertilização muito profunda do terreno para a produção de uma monogamia. Então as pessoas aprendem a pensar monogamicamente. Tem gente que acha que a monogamia é sobre se relacionar com uma pessoa só. E nunca foi sobre isso, tipo, nunca. Mesmo livros mitológicos como a Bíblia, que vai trazer relatos de séculos atrás, onde a gente nem existia cristianismo na época, mas vai trazer relatos disso, onde existia adultério, como se chama, né? Não pode adulterar. Se tem placa, tem história, né? Então não podia adulterar porque as pessoas adulteravam. Então, desde nunca, a monogamia foi sobre exclusividade sexual. A questão é, o que é a monogamia também ensina em outros campos. Ensina esse lugar do desejo único, de um lugar onde a gente tem que focar a energia, o sofrimento, então a prova do amor como algo que valida o próprio amor. A Adriana Ventura, que também está no Instagram, uma amiga minha, a gente está escrevendo um livro que chama Síndrome da Pessoa Escolhida, que a monogamia atua nesse lugar de fazer e a gente no sentido, não os homens héteros cis, né? Principalmente outras identidades, ter que ser a pessoa escolhida, e essa escolha que vem geralmente desse homem ou de alguma outra instituição valida a nossa identidade. Então, às vezes, o pensamento monogâmico ele está em todo canto. E aí, trazer isso para a clínica é um desafio, porque a não monogamia também não é sobre o número de parceria, mas, em geral, na psicologia, as pessoas aprendem a lidar com afetos e emoções na perspectiva monogâmica. Dificilmente uma pessoa que se forma na psicologia tradicional vai conseguir conversar com pacientes, com pessoas que estão sendo atendidas, a partir da perspectiva do amor que não é o amor centrado em um sujeito, né? E aí você vê vários desafios. Algumas pessoas me procuram só para falar de não monogamia, e às vezes a pessoa sai de uma terapia de anos, vários tempos, porque não consegue lidar com esse lugar do afeto naquele espaço, naquele setor de sessão que fala de tudo, mas quando vai falar de amor, de afeto, desejo, sexualidade, ainda é muito monogâmico. E se é monogâmico, em geral, é cisgênero ou cisnormativo, porque pessoas trans também podem ser cisnormativas, ou é heteronormativo, porque pessoas LGBTs também podem ser, e geralmente são, heteronormativas, porque é sobre um modo de pensar. Tem aquela feminista francesa, que é Monique Wittig, que tem um livro que chama O Pensamento Hétero. É uma mulher lésbica que está falando sobre o pensamento hétero como uma coisa que está para além da orientação sexual. Uma pessoa pode ser heteronormativa, não necessariamente heterossexual. Às vezes ela é os dois. Em geral, quem é heterossexual tende a ser heteronormativo. Mas uma pessoa gay, lésbica, pan, bissexual ou assexual pode facilmente ser uma pessoa heteronormativa. E a monogamia sustenta esses espaços. Então, quando a gente fala de não monogamia, a gente está disputando literalmente todos esses espaços ao mesmo tempo. A gente está disputando como conversar saindo dessas lógicas. Aí você vai ter que romper barreira por barreira. Como que a psicologia vai dizer de uma pessoa que está sofrendo de carência, afeto, amor por uma pessoa, mas que está saindo para conhecer outra pessoa ali logo depois da sessão? Sem invalidar esse sofrimento aqui e sem falar que esse outro lugar é um lugar de projeção. Sim. Então, tem desafios, eu acho que são importantes, está crescendo, infelizmente ainda a branquitude está entrando nos espaços e querendo dizer, inclusive, o que é uma não monogamia, né, isso é um perigo, mas é um termo até que eu cunhei, que chama brancogamia, que é quando a branquitude tenta definir o que é a saída da monogamia. Mas tem gente falando sobre, isso é bom. Porque, que nem você está explicando que a heteronormatividade, a cisgeneridade normativa são visões de mundo, forma de pensar, a branquitude também né? Que fica entranhada em tudo que a gente conhece, basicamente. Sim. E a gente nasce nesse lugar, né? Mesmo sendo pessoas negras, mesmo sendo pessoas brancas, amarelas, indígenas, marrons, a gente cresce nesse espaço. Sair dele é um movimento, em geral, ativo. A menos que a gente cresça numa comunidade com pessoas negras, ou indígena, ou amarela. Mas é muito raro não ter nenhum tipo de contato
com a branquitude, já que a branquitude está em todos os espaços nessa tentativa mesmo de estabelecimento de um certo poder desigual. Uhum, uhum. Que a heteronormatividade também vai Também, construindo esse poder. sim, E é muito sofrido, assim, pensar que isso tudo gera muito sofrimento, né? Principalmente para pessoas LGBTs no geral, vai. De que, às vezes, o desejo da pessoa é um e entra em conflito com essa norma, essa moral, e as pessoas vão trazendo isso, de certa forma, para a clínica também, essa dor que produz. sim. E aí tem que ver se a clínica está preparada para receber isso. Acho que é honesto a pessoa falar, eu não sei lidar com isso, não tenho como te ajudar. Só que eu também acho que é importante a pessoa, uma vez percebendo isso, tentar entender por quê. A gente não tem que dar conta de tudo, isso é um fato, mas quando a gente está falando de clínica, acho que é importante a gente expandir o nosso olhar para conseguir, pelo menos, compreender a diferença. Né? A gente não precisa se especializar em absolutamente tudo, eu não tenho pretensão de me especializar em todas as coisas, mas pelo menos saber que existem diferenças que são importantes de serem compreendidas. Porque às vezes a pessoa leva na sessão aqueles medos, aqueles lugares mais profundos dela, achando que ali é o lugar que ela pode se abrir. Aí ela vai, se abre e recebe um tapa em seguida, falando: ó, isso daí é uma patologia. Isso daí é um traço de personalidade XYZ. Sim. E aí volta, né, para aquilo que você começou dizendo dessa psicologia meio higienizada, assim, Sim. até do que a gente espera da pessoa que a gente atende, assim, tem até a Sofia Fávero que fala sobre psicologia suja, né? Tem até tudo a ver com o nojo também, de certa forma, da gente tirar essa coisa de uma asepse quase na clínica, assim, Uhum. né? Eu fiz um episódio recentemente, deve ser o meu penúltimo ou antepenúltimo, que chama Contra uma Clínica Higienizada, né, no meu Legal. podcast. E é muito nesse sentido, como que a gente também sai desse lugar de que, primeiro, a pessoa profissional de psicologia, psicanálise ou psiquiatria, que eu chamo de clínica das subjetividades, né, para não repetir os três nominhos sempre, como que essa clínica da subjetividade também ela treina pessoas para serem pessoas frias, aquele estereótipo da pessoa psicanalista ou psicóloga que está lá com aquela cara serena sempre, que não transmite emoção, que não ri na sessão, que está sempre procurando defeitos na pessoa, está procurando brechas para criticar Nossa. aquela pessoa, para dizer, parece que tem um orgulho meio egóico da pessoa poder dizer, falar assim, olha, você tem tal coisa, você é tal coisa, você não é isso que você acha que você está falando. É um prazer que a pessoa vai achar, porque ela colocou ali. Né? A gente chega com a teoria antes de entender a pessoa, e a teoria está lá. Então, se a teoria está ali, a gente vai achar, porque a gente colocou no sujeito que a gente está procurando. E parece que dá uma satisfação. E tem essa relação de poder que a gente não pode negar, né, entre a pessoa que está buscando a terapia e a pessoa que está oferecendo. Existe uma relação de poder de confiança, não necessariamente a relação de poder que deva ser assimétrica ou autoritária, mas tem uma relação ali, um poder em trânsito. E tem gente que se apropria desse poder e machuca várias subjetividades. E acho que uma das coisas é nessa higienização mesmo, tanto da perspectiva profissional quanto a gente querer higienizar aquele sujeito, aquela pessoa, para que ela seja limpa das suas emoções, dos seus desejos. A gente não fala muito ainda de BDSM na psicologia. E Uhum, a gente não fala de práticas sexuais outras, porque na psicologia a gente vai aprender isso na psicanálise ou na patologia. Vai uhum, aprender como formas, que eu até esqueci a palavra certas, né? Mas são outras formas de realização sexuais, que são as parafilias. Aprende como uhum. parafilias, que são jeitos errados, sexualmente falando. E aí já começa o problema, né? A gente precisa, por mais complexo que seja, desmoralizar a cena. Eu, uma pessoa super militante, ativista, às vezes chegam pessoas na clínica falando coisas que, no meu ativismo e militância, eu falo assim, não, aqui não. Só que eu não posso, nesse momento que a pessoa está trazendo, militar naquela questão. Não quer dizer que eu desconsidero. Eu anoto, eu guardo ali. Porque, às vezes, o conteúdo, como a pessoa está trazendo, é o que é importante naquele momento.
e eu deixo a pessoa trazer, entender o que, que aquilo significa para a pessoa, aí eu vou retomando com o tempo aquelas falas problemáticas, tentando entender. Às vezes a pessoa vai compreendendo também. Sim, sim. Deixar a pessoa vir com toda a sujeira que ela é e ir com toda a sujeira que ela tem também. Não tem que chegar, não é um lava rápido aqui. É um lugar onde a pessoa chega e sai. Juro, muito boa essa analogia, porque às vezes é isso, né? Espere que a terapia seja um lava rápido. Então, tipo, ai, tal pessoa tá dando trabalho, mandei ela para terapia para É, ser consertada, assim, lavada, sim. né? O famoso, ai, vai para terapia, isso é falta de terapia, já coloca nesse lugar de que a terapia é sobre cura. Eu, pelo menos, nunca ofereço cura e não tenho nenhuma intenção, não acho que exista essa coisa de cura, porque senão a gente já está tratando os estados de saúde mental como doença, né? Se tem cura, talvez seja uma doença, um problema. E às vezes não é um problema, não é uma doença, é vamos chamar assim, no máximo, um desajuste. Mas não um desajuste no sentido da coisa que é um problema que a pessoa tem que resolver a qualquer custo. E pode ser um desajuste contextual, mas quem vai dizer Uhum, isso para mim é a pessoa. Se sim. ela está sentindo que o que está acontecendo está desajustando alguma vivência, alguma necessidade, mas ela que tem que me dizer também. E se eu percebo, eu tento comunicar isso de um jeito que não seja também colonizador, né? Um jeito que vai querer obrigar a pessoa a ter um jeito certo de pensar. Uhum. E, bom, eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas Uhum. visto que a terapia não é para cura, e talvez para além da terapia, assim, qual é o papel da psicologia hoje? Bom, o papel dela hoje é trazer pessoas para a normalidade. O que eu acho que deveria Aham, ser aham, é muito bom. ajudar as pessoas a se nomearem. A Tá. se nomearem, não é nomear as pessoas, né? Acho que as clínicas das subjetividades ainda funcionam muito nessa ótica de que são espaços clínicos também de trazer pessoas para uma certa normalidade. Essa normalidade sempre vai ser a normalidade do contexto histórico. Se a gente quiser sair desse lugar, a gente vai ajudar aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa, tanto que eu acho que às vezes eu falo mais isso, que é um acompanhamento psicológico da pessoa Uhum, poder dar nomes para coisas que ela precisa dar nomes. Ela precisa nomear, porque se ela nomeia, quer dizer que ela construiu todo um conjunto de informações, de linguagem, significados, uma série de significantes, e ela conseguiu, a partir de tudo isso, dizer: isso tudo aqui se chama tal coisa. E quando ela lembrar desse nome de novo, ela vai lembrar de todo o conjunto. Não adianta chegar para a pessoa e falar, por exemplo, essa palavra parafilia. Ela pode decorar, ela pode saber o que, que é a palavra, mas ela não sabe o que, que essa palavra engloba. sim. E aí a pessoa não vai conseguir atribuir significados. Quando a gente acompanha na nomeação, a pessoa vai nomear um processo que é dela. Quando isso acontecer em outro formato, em outro grau, intensidade, ela ainda vai saber nomear. Então, acho que se tivesse um papel da clínica, seria essa de acompanhar essa pessoa em processos de nomeação e descoberta da própria pessoa. Uhum. Senão eu vou querer sair por aí fazendo uma forma alternativa de culto, que embora aí tenha, né, as clínicas de conversão sexual são isso também, Nossa, né? criminoso, literalmente. Criminoso. E as pessoas fazem, só que aí as pessoas se escandalizam quando falam isso, mas às vezes elas estão fazendo clínicas de conversões de outros tipos. Sem nomear desse jeito. Só não é sexual, mas às vezes também é. Às vezes é só conversão. Eu vou trazer a minha teoria pronta, jogar na pessoa e a pessoa tem que se virar, porque é a frase que a gente mais vê na internet, nos memes, em todo canto. Segundo falou minha psicóloga, nossa, minha psicóloga falou uma coisa. Não, minha psicóloga diria, tem até essa, consegue até deduzir. Nossa, eu nem posso falar isso. Se a minha psicóloga ouve, ela vai dizer que. Então já existe um modo operandi que a gente consegue até prever o que a psicóloga vai dizer, como se a psicologia ocupasse esse segundo lugar de Deus, né, que na Hum. Igreja Católica é o confessionário, você vai lá e confessa suas questões para um padre e se sente leve por isso, aí a clínica vai virar um segundo confessionário, onde as pessoas vêm e confessam seus pecados e a gente decide se perdoa ou não. E aí a pessoa vai seguir esse processo a vida inteira, né? E não acho que deveria ser também. Nossa, eu tô aqui.
pensando, repensando tudo e faz muito sentido, assim, esse lugar de poder de, bom, nós vamos dizer se você tá louca ou sã, se você Exatamente. tá certo ou errado. Tá triste, louca ou má. Literalmente, só tem essas três opções, Aham, né, sim. assim. E não pode ser nenhuma das três, nem triste, nem louca, nem má, E às vezes a nem gente é tudo isso e mais um contraditória. pouco, né? Exato, sendo que a gente é tudo isso, como não ser também? Então, E se por que não higienizando. ser? Para não ser, a gente tem que se higienizar. Se lavar no sabão da clínica higienizada, aí dá certo. Dá certo se a ideia for dar errado, né? E assim, vamos ficando cada vez mais dentro da norma, assim. Exato. Ao mesmo tempo que, ainda bem, contraditoriamente, com tantos movimentos que rompem com a norma também. Eu tenho, não sei se eu tenho esperança, né? Mas eu tenho visto que algumas pessoas estão fazendo esse movimento de tentar uma clínica de um outro jeito. Isso é bom. O Instituto de Psicologia da USP tem 54 ou 55 anos, né? Desde a sua fundação. E nunca teve uma disciplina sobre diversidade sexual e de gênero na perspectiva queer, que vai trazer Aham. travestilidades, pessoas negras, etc., nas referências. Aí, desde o ano passado, que eu, junto com o Gabi, e aí depois mais dois professores, né, Paulo e Jarlenes, criamos essa disciplina. Aí eu falei assim, gente, se a gente fizer uma disciplina para o Instituto e tal, aí eu fui lá, fiz a proposta, me ajudaram bastante mesmo, a gente propôs para o Instituto e está lá na grade da USP, oficial, só que como optativa, não é obrigatória. Aham. Ah, é a primeira disciplina sobre isso que está lá. Esse ano foi a segunda edição, a última aula foi quarta-feira passada agora, e tem lá agora isso, né? Então, acho que se outros espaços começam a propor isso, a gente vai trazendo para a própria psicologia um outro olhar, para as pessoas também terem acesso a um olhar diferente, porque vai aparecer na clínica. Ou aparece explícito ou aparece implícito. Tem gente que já chega na clínica com a demanda da transição, e tem gente que, Uhum. durante o processo clínico, vai se dando conta de uma não identidade cisgênera, e ali começa o processo. Tem gente que chega com um processo de transição querendo voltar para a cisgeneridade, porque aprendeu que não deve ser. Então, vai aparecer de tudo. A gente precisa, pelo menos, estar preparados que existe a demanda, para não Uhum. virar tudo só perversidade, né? Para não ser tudo só fetiche, tudo só psicanálise. Perfeito. Ou uma fase, enfim, são tantas as desculpas que dão para não validar, né? Não. Demais. Ai, Andreane, foi tão bom te ouvir, passa tão rápido o tempo. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido, mas assim, muito, muito bom te ouvir. Não sei se depois de tudo isso que a gente conversou, tem alguma coisa ainda que eu não perguntei que você gostaria de falar, que acha importante trazer, mas assim, agradeço muito o nosso bate-papo. Também vamos compartilhar o seu podcast, que você traz muito mais elucubrações lá também, que eu quero muito ouvir. E, enfim, te agradecer muito, assim, pelas contribuições. Obrigada pelo convite também. Deixa o convite para quem quiser conhecer o podcast, chama Devaneios Filosóficos, está no Spotify, no Deezer. E quem quiser seguir no Instagram, andreone.medrado. E mais uma Legal. vez, obrigado pelo convite, que vocês chamem mais e mais pessoas de várias perspectivas, né, para trazerem, para falarem sobre isso. Que é só assim também que a gente vai mostrando que a própria clínica, por mais que ela tenha todo esse traço colonial, ela ainda tem muitos outros traços de pluralidade. Ainda bem que o colonialismo não venceu. Ele é imperativo, mas ele não venceu porque tem pessoas vivas ainda, falando de outras coisas, né? Ele tá em disputa. Acho que seria mais isso. Sim, sim, lindo isso. E é isso, a psicologia, com todos os seus enormes problemas e sua hegemonia Uhum, violenta, também é muito diversa, né? A psicologia certeza. tem muitos fazeres, muitas práticas, muitas referências que durante a graduação a gente não vê, mas que depois a gente corre atrás. Com certeza. Ai, maravilhosa. Muito obrigada, viu? Obrigado a você.